genética molecular, tá? Falando agora das fases da mitose. A gente já viu as diferenças entre mitose e meiose, tá? Agora a gente vai começar a falar sobre as fases dessas duas divisões celulares, tá? Tudo acontece por partes na célula, tá? Nada acontece de uma vez só, beleza? Então vamos conhecer as fases da mitose. Lembrando, mitose acontece com que tipo de célula? Somática. Como que é essa divisão? Ela é equacional ou ela é reducional? Ela é equacional. Ela mantém o número de cromossomos, ela mantém aquele 2N cromossomos. Beleza? Lembrando também que na mitose eu mantenho uma carga genética das células filhas idêntica à da célula mãe. Beleza? Tranquilo. Quais são as fases então? A primeira fase é chamada de intérfase e ela se subdivide em 3 fases: G1, S e G2, tá? Na fase da intérfase G1, eu tenho a minha célula diploide já começando com a sinalização molecular para a divisão celular, tá? Eu tenho no meu núcleo celular os meus pares de cromossomos já ali se preparando para começar a divisão celular, entrando na fase S, porque na fase S acontece a duplicação do meu material genético. Porque lembra, eu preciso que essa célula 2N tenha o seu material genético duplicado e a partir dessa duplicação eu consigo que a minha célula lá no final mantenha o 2N cromossomos da célula mãe, tá? E isso acontece na fase S, a replicação celular, tá? Na fase G2, eu tenho a separação dos chamados centríolos. O que são os centríolos, queridos? Centríolo é uma organela celular proteica que tem a função de gerar o chamado fuso acromático no momento da divisão celular. O centríolo, ao formar o fuso acromático, ele garante uma linha proteica de condução do material genético das organelas para o momento da divisão celular. É o centríolo que pega o cromossomo que precisa ir para uma célula, o cromossomo que precisa ir para outra célula, a organela que precisa ir para uma e para outra. É o centríolo que faz isso graças ao chamado fuso acromático, tá? E a separação desses centríolos acontece na fase G2. Eles também sofreram duplicação na fase S, tá? Porque eu tenho um único centríolo por célula, no momento da divisão celular eu preciso duplicar esses números de centríolos, tá? Então acontece também na fase S, junto da duplicação do DNA. E na G2, esses centríolos começam a se separar, indo cada um para uma ponta da minha célula, formando a chamada placa equatorial no meio da célula com um fuso acromático. Na prófase, que é a fase seguinte à intérfase, eu tenho a formação desse fuso acromático, que nada mais é do que um conjunto de proteínas tubulares. Esse fuso acromático que vai guiar as organelas e os cromossomos no momento da divisão celular. Esse fuso é produzido pelos centríolos. E os cromossomos, eles começam a entrar num estado de máxima condensação. O cromossomo ele já é o material genético condensado, mas para a divisão celular ficar mais organizada, para o material genético não ficar solto, eu preciso que ele esteja em máxima condensação, tá? E aqui ele começa a se condensar ainda mais, tá? Na metáfase, que é a fase seguinte à prófase, esses cromossomos altamente condensados, eles estão ligados ao fuso acromático. O fuso acromático pega cada cromossomo, leva para uma ponta da célula para que, na hora da divisão celular, na hora da citocinese, cada cromossomo vá para a célula filha correspondente. Então, é no momento da metáfase que esses cromossomos eles estão ligados ao fuso acromático produzido pelos centríolos. Quando acontece a fase chamada de anáfase, na anáfase, lembra que eu dupliquei os meus cromossomos? Eu precisei duplicar os cromossomos. No momento dessa duplicação, esses cromossomos homólogos eles passaram a estar unidos. Se vocês olharem aqui na primeira representação, o par de cromossomos, cada cromossomo está separado. No momento da duplicação, eles passam a estar unidos. Essa união acontece na região chamada de centrômero. O centro dessa ligação entre os cromossomos homólogos duplicados e pareados, tá?
Mas lá na anáfase, esses cromossomos que estavam unidos pelo centrômero, cromossomos que foram duplicados, lembra? Eles são separados. O centrômero se desfaz e eu passo a ter os meus cromossomos, os pares de cromossomos homólogos separados, tá? E cada um deles é conduzido pelo fluxo acromático para um extremo, para um dos polos da minha célula, para que na telófase, que é a última fase da minha mitose, aconteça a segregação desses pares de cromossomos. As organelas também já estão segregadas, porque elas também foram duplicadas, e acontece a divisão celular, a chamada citocirese, que a gente já viu. Beleza? Então essas são as fases da mitose. Veja que no final eu vou obter, quando terminar a citocinese, eu vou obter duas células filhas com o mesmo número de cromossomos, 2N, da célula mãe. Tá? E esses cromossomos, eles são geneticamente idênticos a ela. Tá? E isso depois de passar por todas essas fases. Intérfase, subdividida na fase G1, S e G2, segue para prófase, metáfase, anáfase e a última que é a telófase. Beleza?